Olá pessoal da programação, aqui é o professor Márcio Chaves e hoje nós vamos falar de entrada, processamento e saída já utilizando a linguagem C e a IDE CodeBlocks. Só lembrando, se você ainda não é inscrito no portal Easy Learning, acesse o nosso canal no YouTube e se inscreva também, siga-nos também nas nossas redes sociais, com @Prof. Márcio Chaves e o @portal Easy Learning. Muito bem, professor, você já falou, né, sobre entrada, processamento e saída. O que você vai falar agora? Eu vou falar dele na prática, quando a gente utiliza a IDE CodeBlocks e também a linguagem C. O que a gente já falou anteriormente se trata de algo mais resumido, genérico, né, para qualquer algoritmo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Né, nós temos aqui uma estrutura básica, né, um roteiro básico de como utilizar, né, como construir esse algoritmo utilizando a linguagem C. A inicialização, você deverá apontar o uso de bibliotecas. O que são bibliotecas? Bibliotecas são recursos, né, que estarão disponíveis para você de acordo com aquilo que você vai executar no seu algoritmo. Básico, nós temos a biblioteca stdio.h. O que significa essa biblioteca stdio.h? std significa standard, IO significa input, output, ou seja, parâmetros de entrada e saída. Então, toda vez que você for utilizar uma linguagem C, você deverá utilizar as bibliotecas. Você poderá utilizar outras bibliotecas também, como loqueio.h, que é a biblioteca para poder ter características de cada língua, né? No nosso caso, cedilha, acentuação e tudo mais, entre outras. A declaração de variáveis. A declaração de variáveis, né? A variável do tipo char, você vai colocar char, o nome da variável, que eu coloquei V1, variável 1, e o tamanho. O que significa esse tamanho? O char, propriamente dito, ele tem apenas uma posição. Então eu preciso colocar um tamanho para ele entre colchetes. E esse tamanho vai variar de acordo com aquilo que eu quero descrever. Por exemplo, se for o nome de uma pessoa, posso colocar um char de 10, de 15 caracteres, por exemplo, e assim por diante, né? E quando eu utilizo as variáveis do tipo char, né, mais de uma variável, não necessariamente vou colocá-las do mesmo tamanho. Variáveis do tipo int e do tipo float, toda vez que eu utilizar essas variáveis, que eu declarar essas variáveis, eu vou colocar igual a zero. O que é esse igual a zero? Eu estou limpando o meu lixo de memória. O que significa limpar o lixo de memória, professor? Limpar o lixo de memória é você zerar, entre aspas, aquela variável. Assim o valor dela vai estar nulo ou não terá tanta interferência naquilo que você está fazendo. O que pode acontecer se eu não limpar o meu lixo de memória? Suponhamos que essa variável, né, com esse formato, com esse nome, foi utilizado em outro algoritmo anteriormente. E a hora que você vai executar o próximo algoritmo, pode ser que a memória RAM carregue aquele valor que estava lá no outro algoritmo para o seu algoritmo de agora. Então pode dar algum conflito dependendo da maneira como você utilizar essa memória no seu programa. Então, para poder tirar qualquer problema, qualquer dúvida, a gente tem essa prática, né, de zerar a memória e assim a gente limpa o lixo de memória. Eu cometi um erro aqui na minha apresentação, onde coloquei variáveis inteiras e variáveis inteiras. E na verdade, o de cima é a variável inteira e de baixo são variáveis do tipo real, do tipo ponto flutuante, pois estão declaradas como float. Como que eu faço a entrada na linguagem C? O comando de entrada na linguagem C é o printf. Print, lembre de imprimir, né? Impressão, né? Ou coisa parecida, né? Quando a gente dá um Ctrl P lá no teclado, né? A gente está usando um editor de texto, por exemplo, vai abrir a sua impressora, né? O driver da sua impressora. Então, print é para você imprimir para o usuário. E esse F significa front-end, ou seja, para imprimir na tela, onde o usuário está tendo contato direto. Então, você coloca printf, abre parênteses, e entre aspas, o texto que você desejar inserir para o seu usuário, que você desejar informar para o seu usuário. Esse texto que você colocar entre parênteses vai aparecer igualzinho na tela do usuário. Então, se ele tiver algum erro de ortografia, vai aparecer esse erro de ortografia também, tá ok? E para você ler o que o usuário vai escrever, né, que ele vai informar, ou as variáveis que ele vai alimentar, você utiliza o comando scanf.
Scan, lembra de scanner. O que o scanner faz? O scanner, ele captura alguma coisa do mundo real, né, algum dado daqui e insere no computador. A mesma coisa vai fazer esse scanf aqui. E esse F significa do front-end, ou seja, do seu teclado, tá? E como que eu faço essa leitura? Ele tem alguns passos para a gente seguir. Você vai abrir parênteses, abrir aspas, sinal de porcentagem e a letra que simboliza aquela variável. Se a variável é do tipo float, você usa percentual F. Se é do tipo inteiro, você vai utilizar percentual D, porque a variável é decimal. Se é a variável do tipo char, você vai utilizar percentual S, porque ele é um string. E o que é um string, professor? O que é esse negócio? Percentual, o S significa um string, que é uma cadeia de caracteres. Então, se você olhar string, o que significa pode ser corrente, alguma coisa desse tipo, né? Uma coisa que eu falo muito com os alunos, né? Às vezes a gente vai no mercado, algum lugar assim, e tem aquelas tirinhas assim de docinho de leite ou de melzinho, né? Que são aqueles melzinhos assim, tudo ali conectado um ao outro. Aquilo ali é um string, né? Um melzinho só seria um char, mas aquele conjunto de melzinhos ali se forma uma string. Se você tem 10 melzinhos, formado uma string de 10 posições e assim respectivamente. E continuando aqui, né, após você determinar qual que é o tipo da sua variável, nós vamos colocar vírgula, e comercial e a variável que você quer ler. O e comercial é uma informação que você dá para o seu computador, para o seu algoritmo, que você vai alterar o valor de uma variável. Como assim alterar o valor de uma variável, professor? Toda vez que você lê uma variável, você está alterando o valor dela. Ou seja, se a variável nunca foi utilizada, ela tem um valor nulo, não tem nada lá dentro, você está alterando o valor nulo para o primeiro valor que ela vai utilizar e assim por diante. E o processamento, vamos falar um pouquinho sobre o processamento. O processamento é a parte que o usuário não vê, a parte que fica invisível para o usuário, e ele consiste na execução das fórmulas. Ou seja, a fórmula ela vai pegar ali as variáveis que você alimentou, que você está utilizando no seu algoritmo e vai realizar esse processamento, né? Então, VR, né, é igual, ou seja, esse igual aqui está falando que VR vai receber o resultado de uma fórmula criada, tá? Então, toda vez que você colocar esse igual, você está atribuindo o resultado de uma operação, de um processamento, para uma variável. Ou você está trocando o valor de uma variável para outra, igualando as variáveis, tá certo? E assim, nós temos aqui um VM, uma outra variável, igual a soma de 4 variáveis divididos por 4. Então, a maneira de você trocar o valor de uma variável se dá em 2 passos. Uma fazendo a leitura de uma variável, onde você vai utilizar o e comercial, e outra é você atribuindo o resultado de um processamento de uma fórmula para essa variável, utilizando assim um sinal de igual. E por último, a saída, né, do nosso usuário. Você vai utilizar novamente o printf, né, ou seja, você vai printar na tela, você vai escrever na tela do usuário o seu texto e o valor das variáveis que você deseja. Porém, as variáveis elas vão ficar separadas do texto. Você vai escrever todo o seu texto primeiro, fechar aspas, vírgula, e depois colocar as variáveis que você quer que apareça lá dentro do seu texto. Mas, professor, qual que é a ordem que elas vão aparecer? Lembra que lá na leitura a gente fez uma chamada lá com um sinal de percentual e o S para ler uma variável string, ou F para ler uma variável do tipo float e assim por diante? Aqui será a mesma coisa. Porém, você vai colocar o texto e ao longo do texto, onde você quer que essa variável apareça, você vai colocar o percentual e o tipo dela. Ou seja, você está fazendo uma chamada para essa variável. Então, texto, aqui vai entrar a variável do tipo string, mais texto vai entrar a variável do tipo inteira, mais texto vai entrar a variável do tipo float. Acabou o texto, fechou aspas, vírgula, variável do tipo string, vírgula, variável do tipo inteira, vírgula, variável do tipo real, fecha parênteses, perdão, ponto final. É assim que você faz a sua saída para o usuário. Porém, a gente vai ver isso também na prática, que será a nossa próxima aula. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos lá para a prática?